A partir de hoje, o Rural Notícias, aqui no Rural Notícias, terá participação toda quinta-feira do diretor executivo da Action Relações Governamentais, o João Henrique Rumel, para comentar os desdobramentos políticos lá em Brasília. E ele está ao vivo aqui conosco, já em nosso telão. João, seja muito bem-vindo ao Rural Notícias. Boa noite para você. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês e a gente poder dar a nossa opinião e uma análise política no momento. A honra é toda nossa. Olha, João, nessa semana a reforma tributária foi tema, da reunião da FPA e alguns dos parlamentares criticaram um relatório do grupo de trabalho formado ali na Câmara dos Deputados, dizendo que os resultados são insatisfatórios, né? E a expectativa é que o texto seja votado antes do recesso parlamentar, que deve começar agora no mês de julho. Como é que você vê esse cenário? Você acha que dá tempo para analisar esse projeto, João? Eu acho que nós estamos num momento político importante e a reforma tributária passa a ser uma pauta prioritária tanto do presidente da Câmara como do presidente do Senado, porque nesse governo ele ainda não apresentou uma pauta para o Congresso debater as políticas públicas. Quais são as políticas públicas? Hoje, dentro dessa pauta, nós temos só uma sinalização do arcabouço fiscal e da reforma tributária à relação. Então, existe uma intenção das duas casas de votarem. Existe hoje a expectativa de ver o relatório final do grupo de trabalho, que eles definiram as diretrizes, e que as diretrizes, por setor agro, entendimento da cadeia como um todo, não é muito satisfatória. Mas eu acredito que a definição da votação, se ela vai ocorrer dentro do prazo que o presidente da Câmara determinou até o dia 17 de julho, que é quando tem o recesso parlamentar, ela vai depender muito mais hoje de um acordo com os governadores, de uma proposta concreta, do que eu acho que dos setores hoje, como serviço, da agricultura, da hospitalar, que faz uma pressão muito grande para melhorar a situação desse arcabouço. Mas eu acredito que vai ter muita pressão, mas também o sentido político da votação e o que vai representar politicamente para o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, devemos estar preocupação com esse debate e a qualidade do debate, que eu acredito que acabe passando com uma certa facilidade se tiver o acordo com os governadores. O que poderia, então, travar? Seria justamente os governadores, né? Eu acho porque é o seguinte, esta reforma, ela na realidade, ela mexe profundamente com a maior receita dos estados e municípios, tá certo? É onde vai ter a grande reforma, onde vai ter uma modificação grande de princípios. No local da arrecadação muda, quem vai ficar com os recursos é onde foi consumido, uma série de regras que realmente muda a condição de arrecadação dos estados e dos municípios. Então, isso é que tanto toda vez que se tentou fazer uma reforma tributária, ela se parou na falta de um acordo entre os governadores dentro desse contexto. Perfeito. Eu gostaria de aproveitar, sua participação aqui com a gente, para a gente falar sobre o arcabouço fiscal também, que está sendo bastante discutido. Ele está parado ali no Senado. Você acredita que os senadores, eles podem travar a pauta? Se sim, por quanto tempo? Vamos analisar, então, o arcabouço fiscal, como é que está esse cenário aí em Brasília? Eu acho que o arcabouço fiscal ele pode ter algumas mudanças e voltar para a Câmara dentro de um acordo, mas eu acredito que ele, na próxima semana, ou no mais tardar, na última semana de junho, ele deve estar sendo aprovado e indo à sanção. Porque hoje a pauta econômica dentro desse governo e dentro do Congresso, ela nunca teve problemas de serem aprovadas. Você vê que todas as medidas provisórias que resolviam o problema econômico, mesmo sendo publicada pelo Bolsonaro, ela nunca teve um debate e ela nunca teve problemas de negociação. O problema hoje da relação do executivo com o legislativo são pautas ideológicas e de costumes. Então, o governo tem uma dificuldade muito grande de enfrentar e de colocar a sua posição e mostrar que tem uma bancada para isso. Então, eu acho que esse é um tema
que pode ter pequenos ajustes, mas que não vai ter nenhuma dificuldade de ser votada, diferente de outros temas. Tá certo? Então, é o seguinte, eu acho que o governo hoje ele vai ter que mostrar que tem força, que está organizado, que tem pauta em outras votações importantes. A primeira dela é uma que tem que eu tinha uma medida provisória sobre o CARF, uma medida onde mudava o voto de qualidade em prol do contribuinte ou em prol da Receita, dos fiscais, dos auditores. Essa medida provisória caiu, tá certo? E agora foi apresentado um projeto de lei com urgência constitucional. A urgência constitucional, se passou 45 dias, que vence no dia 21 agora, na próxima quarta-feira, ela passa a travar a pauta da Câmara. Então, esse é um desafio e uma postura que ela é ideológica, ela quer saber o tamanho e a força do Estado. Se eu vou dar, o Estado vai ser mais forte que a própria sociedade em cima desse voto. Quer dizer, se der empate, quem destrava? A sociedade, o voto da sociedade, ou o voto do governo em prol do governo ou em prol do contribuinte. Então, Perfeito, esse é João. uma marca complicada que o governo vai ter que mostrar. E no Senado, nós temos também a votação do Zanin, até o final do mês, onde o governo vai ter que trabalhar fortemente para mostrar se tem voto ou não. A gente vai acompanhando e vai comentando tudo aqui nos nossos estúdios. Estamos então com o João Henrique Rumel, nosso novo comentarista aqui do Canal Rural. Seja bem-vindo. Lembrando, toda quinta-feira estará aqui no Rural Notícias conosco. Muito obrigada, João, e boa noite para você. Muito obrigado e boa noite para todos. É uma satisfação estar de novo com vocês aí. A satisfação é nossa.